Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir as Escrituras nesta manhã no livro do Gênesis, capítulo 14. Vamos ler todo o capítulo 14, seus 24 versículos. Diz a palavra do Senhor: Sucedeu naquele tempo que Arranfel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinade, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém, no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até Euparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e fizeram toda a terra dos Amalequitas, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Arranfel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo.
Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens que ficarão contigo, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Amém. Vamos orar. Senhor bendito, eterno, que está a tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco por meio dela. Tenha misericórdia de nós. Nos ensine, Senhor, lições preciosas para a nossa caminhada cristã. Nos mostre a tua vontade. Edifique a igreja, Senhor, console teu povo, encoraje-o, corrija-o conforme o teu querer nesta manhã. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós temos diante de nós uma passagem com grandes verdades espirituais. Embora à primeira vista possa soar apenas como uma descrição de batalhas acontecendo, de guerras se desenvolvendo, de poderosos em busca de mais poder, de conquistadores em busca de mais conquista, de mais despojos. Mas não é apenas isso. A narrativa que nós temos aqui é cheia de ensinos sobre fé, sobre incredulidade, sobre pecados, sobre erros, sobre coragem, sobre adoração, sobre guerra, sobre vitórias, sobre obediência e sobre sacrifício. Tudo isso está contido nessa passagem, nessa breve passagem do capítulo 14 de Gênesis. Então aqui nós temos 3 divisões importantes nesse capítulo. Primeiro, a guerra de 4 reis contra 5 reis. Segundo, Ló é sequestrado e Abrão sai em socorro do seu sobrinho. Aqui nós já vamos perceber uma mudança no comportamento de Abraão no que concerne aquilo que nós falamos na semana passada sobre coragem. Nós vimos no capítulo anterior que Abrão abraçou uma capa de covardia ao entregar a sua esposa a um rei que não cria em Deus. Abrão abandonou a sua esposa e a incitou ao adultério. Uma grande expressão de covardia. No capítulo 14, nós vamos ver que isso é mudado. Nós vamos ver que Abrão é tomado por coragem, é levado pelo Senhor, lidera um grupo de 318 homens para uma batalha. Nem Abrão era guerreiro, nem os homens que estavam em sua casa eram guerreiros treinados para lutarem contra aqueles exércitos que estavam conquistando o mundo antigo. Nós vamos aprender aqui que Abraão é o guerreiro de Deus. Vamos aprender aqui como o Senhor nos ensina a lutarmos as nossas batalhas com coragem, com fé e com estratégias. Quando nós falamos sobre as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas dificuldades enfrentadas nessa vida, as muralhas que temos que transpor, os desertos que temos que atravessar, nós precisamos entender que sim, é o Senhor que leva a cabo todas as coisas, sim, é o Senhor que nos leva à terra prometida, sim, é o Senhor que nos faz ultrapassar as dificuldades, mas sim, também é o Senhor que nos ensina na sua palavra a termos estratégias, a sermos prudentes, sermos sábios em lidar com as situações. Quando o Senhor nos põe em batalhas, Ele não nos coloca cegos. A sua palavra nos orienta a como nós devemos lidar com cada coisa. Há tempo de falar, há tempo de calar. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar. Em todas as lutas que nós enfrentamos, a Bíblia nos ensina a como devemos nos portar. Então aqui nós vamos aprender nesse texto grandes e maravilhosas verdades sobre o juízo de Deus, sobre o pecado de reis ímpios e terríveis que estavam devastando tudo no mundo antigo, por sede de poder. Vamos aprender sobre a obra da providência, vamos aprender sobre a disciplina de crentes em desobediência, porque nós vamos relembrar o que lemos, que agora Ló não estava apenas nas campinas do Jordão, ele morava em Sodoma. Ele estava morando em Sodoma.
Ele foi se aproximando de Sodoma até então fixar residência lá. Mais à frente nós vamos perceber então, mais uma vez, que ele morava lá, tinha casa lá. Deus está exortando aqui Ló e exortando também as cidades de Sodoma, Gomorra e todas as que estavam em derredor, mesmo antes da destruição total que Deus ia derramar sobre aquela cidade. Aqui nós vamos perceber primeiro, a partir do verso 1, alguns detalhes importantes. Vá olhando para a sua Bíblia e vá acompanhando o que eu vou dizendo agora para que nós estejamos situados. Veja o versículo 1 aqui. A história começa nos falando de uma confederação de 4 reis que formavam uma aliança no mundo antigo, dos quais este homem, Quedorlaomer, era o cabeça, ele era o chefe. Era uma espécie de Reino Unido com a finalidade de domínio sobre outros povos. Então, observe o verso 1. Sucedeu naquele tempo que Arranfel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Abisa, rei de Gomorra, contra Sinade, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. 4 reis contra 5 reis. Observe que no verso 2, nós aprendemos que aqui nos mostra que todos os 2 grupos estavam unidos nessa batalha. Quedorlaomer, que era o chefe mais poderoso, que estava conquistando já poder há muito tempo, por isso que aqueles outros 3 reis que estavam com ele eram submissos, atraiu aquela confederação daqueles reis submissos para uma tomada de poder total naquela região. Era um ataque terrível que estaria acontecendo ali. As evidências nos mostram que essas batalhas eram grandemente cruéis. A questão aqui era uma questão internacional, de ordem internacional. Envolvia uma guerra de grande porte no mundo antigo. Nessa narrativa, nós também vamos aprender, pela primeira vez, a descrição de uma guerra. Guerra é, evidentemente, uma consequência da entrada do pecado no mundo. E aqui o texto vai nos mostrar a primeira vez que acontece uma grande batalha. Quando nós observamos então o verso 4, olhe para o verso 4. Esses povos serviram a Quedorlaomer por 12 anos. Então no 13º ano se rebelaram contra ele. Veja que coisa interessante. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Então houve aqui uma revolução. E aquele rei não admitiu essa revolução. Então o verso 5 diz, ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis estavam com ele e feriram Refaíns em Astarote, Carnaim, e aos Uzins em Ram, e aos Emins em Savé, Quiriataim. Quedorlaomer era implacável. Eu quero convidar você aí comigo, por favor, a Deuteronômio capítulo 2. Vamos ler os versículos 10 e 11. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Os Emins dantes habitavam nela. O que é que diz aí, irmãos? Povo grande e alto. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, né? Eles eram gigantes. Verso 11. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas lhes chamavam Emins. Esses reis, liderados por Quedorlaomer, venceram também esses gigantes. Gigantes eram amedrontadores. Possivelmente Golias vinha dessa linhagem de gigantes. E não só pelo porte, mas também pela cultura do lugar onde eles estavam, eles eram guerreiros treinados. Essa menção aqui aos Refaíns no verso 5 nos mostra
que os exércitos de Quedorlaomer eram invencíveis. Invencíveis naquele tempo. Eram preparados para conquistar tudo. Veja o versículo seguinte, o verso 6. E aos Oreus, no seu monte Seir, até Euparã, que está junto ao deserto, de volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas. Veja, o texto vai mostrando todas as conquistas, e dos amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Bela, e se ordenaram, levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Agora veja o verso 9. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Ranfel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. O que é que diz agora, irmãos? Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, e alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. A ideia de caíram neles aqui não é uma ideia de cair acidentalmente. Não é essa a ideia do texto hebraico. Quedorlaomer estava vindo com seus exércitos, e aqueles homens, fugindo dele, lançaram-se no poço, para morrer mesmo. Porque eles temiam a crueldade daqueles exércitos que estavam vindo e conquistando absolutamente tudo. Vocês se lembram daquela passagem de Joel que nos fala sobre a praga dos gafanhotos? Eu fiz a exposição de Joel no ano passado aqui, na igreja. Nós vimos ali que a grande nuvem de gafanhotos que passava pelas lavouras, por onde elas transitavam, elas saíam destruindo absolutamente tudo. Cada gafanhoto tinha uma missão na passagem da nuvem. Um destruía uma parte, o outro outra, e assim tudo ficava devastado absolutamente. Esta é uma boa ilustração para o que estava acontecendo aqui nesse período. Por onde esses exércitos passavam, eles destruíam absolutamente tudo. E o terror era grande, a ponto daqueles reis, o seu povo, se jogarem dentro de poços para morrer. Era melhor se matar do que lidar com a crueldade de Quedorlaomer. Aquele era um inimigo cruel que estava aterrorizando aquele mundo antigo naquele período. Era um homem poderoso que viria agora em direção a Ló e, por tabela, a Abraão. Veja o verso 11. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Tudo que foi possível arrancar das cidades, eles arrancaram. Então o verso 12 nos diz que eles sequestram Ló, se apoderaram de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Veja o verso 13. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Agora veja o detalhe do verso 15. Leia comigo o verso 15. O que é que diz? Ele estava lutando contra 4 reis poderosos que estavam conquistando tudo, com seus exércitos treinados, que destruíram inclusive os grandes guerreiros da época, que eram os refaíns. E ele então chama 318 homens. Não tem nada a ver aqui com campanha de 318. Vale a pena mencionar isso, né? Não é porque tem um número mágico aqui. Podia ser 320 também. Então tinha 318 homens. Ele junta esses homens com seus parceiros da época e se separam estrategicamente, veja, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que ficaram à esquerda de Damasco. Como é que os gigantes perdem a batalha para esses reis e Abraão, criador de animais, nômade, com homens não treinados, vence aqueles exércitos? A mão do Todo-Poderoso, meus irmãos.
a mão do Todo-Poderoso. Abraão foi usado por Deus para livrar Ló. O ponto aqui não é simplesmente observarmos Abraão como um herói, como um antigo herói da Marvel, que vence a guerra. O ponto aqui é que isso só acontece porque Deus estava com as suas mãos estendidas. Para Deus não importa se são 318. Para Deus não importa se são 2 peixinhos ou 5 pães. O que importa é que a vontade dele seja obedecida. O resto é ele quem faz. As nossas batalhas serão vencidas quando as enfrentarmos com coragem, no temor do Senhor, de modo inteligente, sábio. 318 homens espalhados à noite, quando os soldados experientes dormiam, repousavam. Ninguém esperava um ataque. Eles já tinham conquistado tudo. Tudo. Ninguém esperava que Abraão seria aquele que iria se levantar contra aqueles reis. Imagine só você. Você ir para uma guerra com a espada de plástico, com estilingue. Imagine você, os canhões, imagine você, os soldados, imagine você, o armamento do exército oposto todo diante de você e você com canivete na mão. Pode vir. É possível ganhar? Não é possível. Humanamente falando, isso é hilário, é irônico. É um alvo de deboche do inimigo. Mas é assim que Deus quer, com o mínimo de recurso, nos fortalecer para que as batalhas sejam vencidas. Não se preocupe se você não tem muito contexto. Não se preocupe se você não tem muitas ferramentas. Não se preocupe se você não tem muitos ao seu lado. O Senhor está com você. Não precisa um número grande. É preciso o número que o Senhor quer. Não precisa as armas perfeitas. O que importa é a obediência, o temor do Senhor e a fé dos que confiam no Senhor, que são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Deus estava movendo o seu povo numa história que é uma história muito maior do que a de Ló e muito maior do que Abraão. Veja o verso 16. Trouxe de novo com aqueles homens todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, o teimoso, o ambicioso. Trouxe Ló, os bens dele e ainda as suas mulheres e o seu povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Observe o verso 17. Após voltar Abrão de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. O que é que o rei de Sodoma queria? O que é que o rei de Sodoma queria? Veja o verso de número 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, o que é que ele disse? Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Boa proposta, né? Mas Abrão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas enriqueci Abraão. Irmãos, Abraão conquistou. Ele foi o líder daquele pequeno exército. A posse estava na sua mão, as pessoas, os bens estavam na sua mão. E o rei de Sodoma, aqui é um agente de tentação. Abraão, vamos fazer um acordo. Fique com a parte boa, os bens. Me dê as pessoas. Escute o que eu vou lhe dizer. Abraão agora não estava mais em guerra, não é? Nós estamos vendo aqui. Ele estava em paz, desfrutando da calmaria da vitória. A adrenalina ainda estava, né?
Mas agora a vitória tinha vindo já. Ele estava com os bens. Ele tinha prestado culto diante de Melquisedeque, sacerdote, rei de Salém. Mas então agora vem uma proposta do rei de Sodoma. É interessante que no meio dessa fala do rei de Sodoma com Abraão, entra Melquisedeque, entra a adoração, entra a oferta que Abraão dedica, que é o dízimo. Mas permitam-me falar aqui desse diálogo com o rei de Sodoma, para entendermos uma coisa importante. As maiores tentações que nós vamos enfrentar, ouça, as maiores tentações que você vai enfrentar não estão dentro das batalhas, estão depois. Quando você estiver descansado, quando as armas tiverem sido repousadas. Quando você agora disser, agora eu preciso descansar, esse é o maior momento das tentações. Porque você será tentado, seu coração será tentado a dizer, eu mereço, né? Depois de uma guerra dessa, uma bronca dessa, menino, acaba teimoso desse, saiu, foi embora para Sodoma, e eu vou lá, salvo ele. Uma guerra dessa, uma luta dessa, uma agonia dessa, e agora eu estou com tudo isso aqui na mão, eu tenho. Não sou de ferro não, né? Eu tenho que descansar um pouco, eu tenho que desfrutar. Viva a vida! Não, essa é a hora das maiores tentações. Um crente nunca baixa o escudo da fé e a espada do Espírito. Nunca. Um crente nunca baixa o escudo da fé e a espada do Espírito. Tenha cuidado depois das vitórias. A agonia está antes da batalha começar, muitas vezes, e no meio da batalha. Mas as maiores tentações para capturar o nosso coração estão depois das vitórias. Agora voltemos para o verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Essas eram dedicações reais. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Não sabemos a origem de Melquisedeque. A Bíblia não fala sobre isso. E ele acaba tipificando Cristo. Ele não é Cristo, certo? Ele não é Cristo. Ele é um tipo. Ele aponta para Cristo. Verso 19. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos. Veja que coisa maravilhosa. Abrão estava ouvindo do sacerdote algo importante. A bênção de Deus sobre ele diante de tudo o que ele tinha vivenciado. Veja o verso 24. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Ané, Escol e Manre. O que é que nós queremos, irmãos? A Bíblia vai nos ensinar aqui sobre os desejos do nosso coração. O que é que nós queremos nas nossas batalhas? Abraão vai dizer, não quero nada para mim. Só o que é suficiente para o suprimento dessa situação. O que Abraão fez, ele fez por amor a Ló. Abraão vai em busca de Ló e o resgata. A maior riqueza que estava no amor que ele tinha pelo seu sobrinho, filho de seu irmão. O texto menciona isso com detalhes. Lembra isso de novo. As relações agora para Abraão valiam mais do que as riquezas. Você percebe o contraste com o capítulo 13? Quando ele, por medo de morrer, dá a sua esposa e recebe bens por isso. Percebe que no capítulo 14 há uma virada nisso. Agora ele valoriza pessoas e não bens. Não quero isso.
Deus já tem me dado muitas bênçãos para meu mantimento. Não quero negociar sobre isso. A Escritura nos ensina aqui sobre estarmos atentos contra a avareza. Porque o coração pecador, quanto mais tem, mais quer. O coração pecador tem a propensão e não está satisfeito em Deus. Deus, meus irmãos, em sua providência, dirige todas as coisas, o curso das nações, o curso da nossa vida. Deus nos disciplina, nos advertindo e nos colocando muitas vezes em perigos, como colocou Ló. Tudo aquilo estava acontecendo em vista Sodoma e Gomorra e o juízo que viria como uma advertência para aquela região, mas também, secundariamente, uma disciplina a Ló, com fins para a sua correção. E Deus usa, veja que coisa maravilhosa, Deus usa um pecador necessitando de transformação para edificar outro pecador que necessita de transformação. Abraão, pai da fé aqui, já mostrou no capítulo 13 que não era uma florzinha boa de cheirar. Mas Deus estava usando esse pecador Abraão para edificar a vida de Ló. Que Deus use a sua vida para edificar a vida dos irmãos. Você é pecador, pecadora, com muitos erros, muitas falhas. Todos nós somos. Mas Deus deseja usar pecadores para edificar outros pecadores. Isso só acontece na igreja. Só acontece aqui. Deus nos ensina a, com coragem, lutarmos pelos nossos irmãos. Mesmo aqueles que estão teimosamente no erro, Deus nos ensina a batalharmos por eles, protegê-los, salvá-los do fogo, como disse o Novo Testamento, salvá-los do erro. Aprendemos aqui também, meus irmãos, que não há poder humano mais forte do que El Elyon, Deus Altíssimo, que é mencionado nesse texto. Quando o texto fala de Deus Altíssimo, El Elyon, nos mostra que Ele é o que governa todas as coisas, ganha todas as batalhas. Deus não tem nenhuma batalha perdida. Devemos também pedir a Deus a virtude da amabilidade. Abraão ajuda Ló, mesmo tendo este agido pecaminosamente. Ele vai lutar por Ló. Ele não mede esforços. Ele vai no olho do furacão, sem conhecimento necessário, sem preparo necessário, mas com os olhos fitos naquele que podia fazer uma obra maravilhosa. Temos duas questões interessantes aqui, para finalizarmos. Ló vivia no meio dos ímpios. Abraão também vivia no meio de ímpios. Mas mesmo Ló sendo um crente, temos o exemplo de um crente teimoso em relação ao pecado, ambicioso em relação às suas posses. Mas aqui Abraão é um exemplo que associa o crente que está no meio dos ímpios, mas que luta por agradar a Deus, mesmo em suas fraquezas. Além de tudo isso que nós vimos aqui, Cristo nos tirou do império das trevas. Cristo nos libertou. Deus nos transportou para o reino do seu Filho. Cristo entrou na batalha, encarnou, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para nos arrancar das garras do pecado e do governo de Satanás. Maior do que Abraão é Cristo. Melhor parente, irmão mais velho, que nos protege, cuida de nós, é Cristo. Abraão tinha limitações em sua batalha, não era um guerreiro, mas Cristo é o homem, Deus, assentado num cavalo branco, e em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há batalha que ele perca. Da sua boca sai uma espada afiada. Os seus cabelos são brancos, demonstrando a sua sabedoria.
Ele é ágil, forte, poderoso, intercessor. Assim como Abraão foi interceder por Ló e tirá-lo daquela circunstância, Cristo veio a esse mundo pecador nos arrancar das mãos do império das trevas. Abraão foi provado. Ló também foi. Ló cedeu à provação. Na provação, Ló foi tentado também, cedeu à tentação. Abraão foi provado mais uma vez. Respondeu então com fé. Aprendemos, por fim, que seremos provados sempre. E como responderemos essas provações? Com covardia diante do pecado, cedendo a tudo que o pecado sugere, ou com coragem, pelos olhos da fé, obedecendo ao Senhor. Alguém já disse que da mesma forma que devemos estar atentos antes da batalha, devemos continuar atentos depois da vitória. Muitas vezes os olhos se fecham depois da vitória e querem apenas desfrutar. Eu não vou usar o dito um olho no padre e outro na missa. Mas eu vou usar um dito de Spurgeon. Não seja surdo dos dois ouvidos. Ouça pelo menos com um. Não seja cego dos dois olhos. Veja pelo menos com um. Não ouça tudo, não veja tudo, mas não deixe de ver e não deixe de ouvir. E o Senhor nos guardará. Coragem, irmãos. Sirvamos ao Senhor com coragem, com alegria no nosso coração. Deus está conosco. Ele luta as nossas batalhas, mas nos diz: lute. Lute. Com seus recursos, mesmo poucos, esparsos, lute. Com coragem, creia que a maior arma que você tem é o Evangelho de Deus. Não é nada que você tem nas suas mãos. Não são os seus recursos, nem o seu conhecimento, nem o seu diálogo, nem o seu trânsito em algum lugar. Deus é quem dá a vitória do seu povo. Que Ele nos abençoe no nome de Cristo. Amém. Vamos orar? Ó Deus bendito, obrigado por esta manhã. Obrigado por podermos te adorar. Obrigado por podermos observar a tua palavra, crer nela e sermos edificados por ela e sermos encorajados a servirmos o Senhor com coragem, com confiança. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes nossa natureza é amedrontada diante de tentações e provações, diante de grandes e poderosos e enormes inimigos que se levantam contra nós, assim como o teu povo de Israel enfrentou várias batalhas, o Senhor esteve com ele e o preservou na história. Assim é com a igreja. Obrigado, Senhor, por isso. O Senhor nos preserva. Te oramos assim no nome de Cristo. Amém. Que a graça